Bom dia, irmãos. Bom dia a vocês que estão aqui junto conosco e a você que nos assiste pela internet. Receba a porção dobrada do Teu Santo Espírito e a cada um de nós aqui sejamos agraciados pelo Senhor. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, Pai amado, depois de ter deitado, dormido e acordado, o Seu grandioso Deus tem nos sustentado a estar na Tua casa para poder louvar e engrandecer o Teu santo nome. Eu te peço, grandioso Deus, pela vida do irmão Josias, onde trouxe, grandioso Deus, o ensino da palavra na escola dominical, onde, grandioso Deus, nós temos aqui aprendido, grandioso Deus, de Ti a cada momento. E te pedimos a Tua direção, discernimento, sabedoria, para que continuemos, grandioso Deus, a estar na Tua casa e aprender mais de Ti. Abençoar a tudo aquilo que vai ser feito aqui e que tudo aquilo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e vamos cantar o hino de número 60 do cantor cristão. Vamos cantar com todo o vigor, com toda a vontade, aquela que vem de todo o nosso pulmão. Vamos adorar a Deus.
Vamos adorar? Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Amém. Nós vamos estar orando agora nesse momento. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. Nós temos o Jair, o irmão da irmã Maria Rita. Ele fez uma operação muito delicada no coração, teve algumas complicações na hora da cirurgia. O estado dele é um estado muito delicado, então vamos estar orando pelo Jair. O Valnério também, esposo da nossa irmã Maria Rita, ele está também na iminência da operação, ainda não foi operado. Ormindo, o irmão João, o Osvaldo, estava programado agora para o dia 6 de julho, nós vamos ver com a nossa irmã Jane como foi a situação do Osvaldo. A Alda, esposa do pai de Naná, Emanuele e Antonia. Não sei se Cristina tem notícias do Antonia. Está melhor, graças a Deus. Antonia, ele inclusive teve internado. Os irmãos talvez não saibam, mas devem saber porque devem acompanhar o culto da internet, aqueles que não vêm à igreja, né? O Marcelo, filho da nossa irmã Marinalva, que também está tendo uma melhora, graças a Deus. A Florentino, irmão Dirceu, a Idaci, Iraci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos recebidas, te pedimos por esses nomes que foram citados, que tu possas estar entrando com providência em cada vida, Senhor, e respondendo conforme a tua santa e bendita vontade. Abençoa também a tua igreja reunida aqui nessa manhã, os irmãos que estão aqui, sonda o coração de cada um deles e vê, Senhor, tudo aquilo que eles precisam e responde, Senhor, o seu clamor. Pai, esteja também com aqueles que estão nos assistindo pela internet. Toma cada lar e cada vida em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus e vamos continuar louvando ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação.
minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Amém. Podemos assentar, irmãos. Agradecer ao nosso irmão por estar nos ajudando, nosso irmão Dirceu. Os irmãos estão sempre vendo ele aí tocando o contrabaixo, mas os irmãos estão estranhando de não ter o nosso irmão Jonas aqui à frente. Ele ainda está em recuperação da Covid-19. Vamos estar orando por ele, pela Lindy, né? Pela família, para que Deus possa estar dando a cura e restabelecendo o irmão. Ele já deve estar no momento de quarentena, né? Pelo que ouvimos falar, ele já está melhor, mas precisa respeitar a quarentena, e por isso que ele não está aqui conosco nessa manhã. Nós vamos estar refletindo na mensagem que tem o tema Abigail, um exemplo de prudência. Nós vamos estar abrindo em 1 Samuel, capítulo 25, de 23 a 28, e conta a história de Abigail e também seu marido, né, e Davi. Então é uma história onde tem 3 personagens aqui centrais nessa história, mas Abigail, ela teve um papel muito importante nesse momento da história, que Davi, ele ia tomar uma atitude contra o seu esposo, e aí essa mulher, ela intervém com prudência. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus na Nova Versão Internacional, é nela que nós vamos refletir. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme significa o seu nome, e a insensatez
o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida. A vida de meu Senhor estará firme, segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito, o meu Senhor, todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá o coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje o enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Nós vamos estar orando nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aplica a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Prepara os nossos corações para ouvi-la. Usa o Teu servo no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu estava estudando ou lendo a palavra de Deus e me detive nesse texto, confesso aos irmãos que eu iria falar sobre esse personagem que era um personagem, o pior dessa história, vamos dizer assim, o personagem mais negativo dela, aquele que era uma referência negativa. Mas, como foi dito pela manhã também, a gente também precisa buscar referências positivas. E Abigail nos ensina muitas coisas importantes aqui nessa passagem. E eu gostaria de separar essas coisas e aplicar à igreja nessa manhã. O significado do nome Abigail não diz, interessante que o de Nabal diz, ela mesma o revela, né, no texto no qual nós lemos. Abigail, ela significa meu pai é alegria. Esposa de Nabal, que significa insensato. Agora, parem para pensar nisso. Eu estava colocando aqui na introdução isso aí. A prudente Abigail, casada com um insensato Nabal. Como deveria ser difícil a vida dessa mulher. E não era difícil só a dela, não. Era difícil também dos seus empregados. Tanto que naquela situação, a quem os empregados recorreram? A Abigail, que Nabal não dava
ouvidos, e a gente vai falar a respeito disso. Bom, Nabal, como é que ele era? Bom, no versículo 10, dá a primeira referência a ele. Versículo 10 do mesmo texto do capítulo 25. Nabal respondeu então aos seus servos: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, melhor dizendo, versículo 3, né, esse texto também está reservado. Versículo 3. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Então, uma das características que a gente vê na Bíblia, ele era rude e mau. Ele não conhecia, ele não reconhecia a verdade. Versículo 11. Por que deveria eu pegar meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homem que vem não se sabe de onde? Olha como ele tratou a comitiva de Davi. Será que Nabal não sabia que Davi havia sido ungido rei de Israel? Sabia, porque a sua esposa sabia. Abigail, ela fala sobre isso: você vai ser rei de Israel. Não é isso que o texto diz? Então, se Abigail sabia, Nabal também sabia, e sabia de tudo aquilo que Davi tinha feito também pelos pastores, pelo gado, por tudo aquilo que aconteceu ali naquele momento da história. Porque Davi, ele estava fugido com os seus 600 homens, 400 dele, ou melhor dizendo, os 600 homens estavam naquela região aonde os pastores de Nabal pastoreavam as ovelhas, o gado, tudo aquilo que pertencia àquele homem, e ele os protegia, e os seus empregados chegaram a dizer o seguinte: eles nos protegiam como se fossem muros. Então eles estavam protegidos ali. Então ele tinha essa característica também, ele não reconhecia a verdade. Ele, como insensato, ele trazia consequências ruins para si e para a sua família. Versículo 17 diz assim: agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então, por causa da atitude daquele homem, ele traria consequências desastrosas para ela, para ele e também para a sua família. Ele não ouvia ninguém. Versículo 17 diz assim, no final: porque ele não ouve ninguém. Ele paga o bem com o mal. Versículo 21, e isso são as palavras de Davi. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Então essa é a característica desse homem. Um homem insensato, ele era rude e mau, ele era arrogante, ele desprezava as pessoas, ele não reconhecia a verdade, as suas ações traziam consequências ruins para ele, para as outras pessoas, ele não ouvia ninguém, ele pagava o bem com o mal. Uma pessoa insensata carrega em si todo esse bojo de características, e essas características estavam aqui na vida desse homem chamado Nabal. Mas ele estava casado com uma pessoa prudente, e aí isso daí trouxe bênçãos naquele momento em que a maldição pairava sobre a vida dele, do Nabal e da sua família. A primeira coisa que nós aprendemos é: uma pessoa que é exemplo de prudência, ela está sempre disposta a ouvir. Olha,
Diferentemente de Nabal, a sua esposa, ela, quando aquele servo veio falar a respeito daquela situação, ela parou para ouvir. Ouvir é algo fácil? É tranquilo a gente ouvir as pessoas? Não, ouvir exige paciência. Se nós não estivermos pacientes ao ouvir alguém, nós não conseguimos entender o que aquela pessoa está falando. Aquela mulher, ela ouvia e ela era paciente para ter essa característica em si, e isso lhe dava prudência. Irmãos, nós temos que exercer essa paciência em deixar as pessoas falar, em ouvir as pessoas. Já pensou se mais uma vez aquilo que estava acontecendo, que era com Nabal, acontecesse com Abigail também? Seria destruição, seria perda total, seria um desastre. E quantas vezes a gente não é paciente para ouvir? Interessante que eu estava conversando com um irmão de uma outra igreja, e ele foi levar o filho em uma outra igreja, e ele levou o filho para ouvir uma peça de crianças, e aquele pai de família, ele estava um pouco afastado da igreja, e ele resolveu levar o filho lá para essa igreja. O filho, quando terminou o culto, o filho queria falar, e ele conversando com os adultos, ele: fulano, estou conversando, fulano, estou conversando. Eu achei aquilo interessante. Aí o rapaz que estava conversando com o seu pai virou e falou assim: não, deixa ele falar. Era uma criança, né? Aí as crianças às vezes interrompem os adultos não têm paciência para ouvir uma criança. Pai, eu quero voltar aqui para a igreja. Eu quero vir aqui amanhã no culto da manhã, porque eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui, eu quero participar da programação das crianças aqui da igreja. O pai: meu filho, quer voltar? Então tá bom. E aí ele voltou por causa do filho. E aí o filho se integrou na igreja, a mulher se integrou na igreja, e ele, muito feliz, me falava isso. Ele me contava isso. Ele falou: a igreja não tem a característica que eu tenho, mas eu, pela minha família, eu estou lá e eu vou me adaptar àquela igreja, porque eu quero que a minha família seja abençoada na casa do Senhor. Aí eu falei: rapaz, que sabedoria, você está sendo muito sábio. Você está abrindo mão de, às vezes, um conceito, de uma raiz doutrinária, mas você está abençoando a sua família. Mas tudo aquilo começou da família começar a ser, ela ser inserida ali no contexto daquela igreja, a partir do quê? Da paciência de ouvir aquela criança. Então, se nós tivermos paciência, nós podemos aproveitar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações através de alguém. Deus queria falar ao coração de Abigail através do servo de Nabal, e ela teve paciência para ouvir. Nós temos que ter essa característica e também dispostos a entender, que às vezes a gente tem a paciência para ouvir, mas não temos disposição para entender. Conceitos, que nós temos já inseridos em nossa vida, e muitas vezes esses conceitos, ou algumas coisas que estão dentro do nosso coração, endurecendo o nosso coração, não nos permite deixar entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, ela estava paciente para ouvir, disposta a entender e pronta também, se fosse a coisa certa, para aceitar. Essa é a característica, em primeiro lugar, que a gente vê nessa mulher. Ela era prudente porque ela estava disposta a ouvir. Em segundo lugar, ela era prudente porque ela estava disposta a fazer o que era necessário. Versículos 18 a 19. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães. Vai contando aí, irmãos, para os irmãos verem cada
parte do texto para poder a gente entender e aplicar na nossa vida. Imediatamente, guarde essa palavra, imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos e disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Então, ela estava disposta a fazer o que era necessário, e de que forma? Primeira palavra que a gente vê: imediatamente. O prudente, quando vê alguma coisa que ele precisa fazer, ele não se acomoda, não, imediatamente ele faz. É uma das coisas que a gente aprende aqui com ela. E quando faz de uma maneira mesquinha? Ela fez de maneira abundante. Ela não separou, não, separa uma coisinha ou outra aqui, não, mas eles têm 600 homens, não, mas pelo menos a gente supra aqui uma parte deles. Gente, é muita coisa, era abundância de haveres que ela preparou para aquela comitiva, né? Podemos dizer assim, mas não era, né, a comitiva de Davi, era o grupo, né, de Davi, vamos dizer assim, mas era abundante aquilo que ela preparou. Uma outra coisa que ela fez também, ela falou para Nabal. No texto diz assim: e ela não falou nada para Nabal, o seu esposo. Ela não precisou da autorização de ninguém. E para finalizar, nesse processo todo do preparo, ela falou para os seus empregados: preparem. Olha o que diz o texto. Imediatamente, Abigail pegou, né? Preparados e tal, prensados, e carregou. E disse ao seu servo: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o seu marido. Ela não falou para os outros assim: ó, os empregados, preparem tudo. Uma característica do prudente também, ele vê o que é necessário, mas ele não delega as pessoas para fazerem, ele pega e faz. Olha quantas coisas boas a gente vê na vida dessa mulher, e que, se for aplicado em nossa vida, isso vai nos ajudar a ser prudentes. Só para nós lembrarmos aqui, nesse segundo tópico, fazer o que é necessário. O quê? E vamos falar junto, irmãos. Imediatamente. E fazer com... Acabei de falar agora, irmãos. Os irmãos estão desanimados, estou com fome, né? Ou não guardaram? Não, por isso que eu estou repetindo, a gente tem que guardar isso. Porque ela está ensinando. Vamos lá, vamos de novo, ó. Fazer o que é necessário, em primeiro lugar, e em segundo lugar, fazer com abundância. Em terceiro lugar, não esperar pelos outros. E em quarto lugar, não delegar, mas você mesmo fazer. Essa é a segunda característica dessa mulher prudente. A terceira característica, ela é humilde. Humilde. Vamos lá. Versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do seu jumento e prostrou-se perante a Davi, rosto em terra. Ganhou Davi ali naquele momento. Não é verdade? Ela destruiu toda a força bélica de Davi naquele momento. Davi estava vindo belicoso,
com tudo preparado para quê? Para destruir todo mundo, para acabar com todos os homens daquela família, destruir tudo. E quando era destruir, não era só os filhos de Nabal, né, se ele tivesse algum filho, porque não diz aqui o texto, mas eram os empregados. Quando era dada essa sentença, os homens daquela família eram mortos, e os empregados, que eram homens também, eles iriam morrer, tá? Mas aí aquela mulher, né, com uma luva de pelica, né, como costuma se dizer, né, quando a gente dá um tapa de luva de pelica em alguém, mas com uma pena, de uma forma leve, ela chegou diante de Davi, se prostrou diante. Ela fez uma referência a Davi, uma referência, ela voltada a quem? A um rei. Não é verdade? Era a maneira de se prostrar a alguém daquela forma, era de se prostrar a um rei. Ela humildemente chegou diante de Davi dessa forma, com o rosto em terra. Então a gente pode ver aí que nesse momento ela acaba com tudo aquilo que era bélico diante da sua humildade. Versículo 24. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. E era culpa dela? Era culpa dela? Não era. Nabal, seu esposo. Mas a culpa é toda minha. E Davi, meu Deus do céu, e agora? A mulher já me destruiu aqui, já me desarmou aqui, já me derrotou aqui. E agora está dizendo que a culpa é dela. Como é que essa mulher bonita, humilde do jeito que está dizendo que a culpa é dela? Eu vou ter que parar para ouvir essa mulher. O que ela fez ali naquele momento? Eu estava pensando ali, eu costumo refletir no texto para ver o que aquela mulher estava fazendo naquele momento de humildade e tomando essa atitude de dizer assim: a culpa é toda minha. Ela assumiu toda a responsabilidade. A culpa é toda minha. Ela assumiu a responsabilidade até daquele insensato, daquele marido, o Nabal. Ela falou: a culpa é toda minha. E quantas vezes a gente não assume as nossas responsabilidades? É do ser humano não assumir responsabilidade, não assumir até a própria culpa, quando é culpado. A gente vê isso desde o início, lá no Jardim do Éden, tá? Quando Deus veio procurar, né, o Adão, falou assim: Adão, falei para você não comer. Não, a culpa não é minha, não, a culpa é da mulher, né? Não foi assim? É desde o início, irmão. É a característica do ser humano, é nossa característica, é minha característica. Aí vai perguntar a mulher: por que você fez isso também? A culpa não é minha também, não, a culpa é da serpente, né? Então, né, por fim, a gente vê que a humanidade, ela não assume responsabilidades. Mas essa mulher era uma mulher prudente, e ela assume toda a responsabilidade. Mas ela assumiu toda a responsabilidade porque ela tinha condição de fazer isso. Prudentemente, ela tomou essa atitude. E no versículo 25, ela demonstra isso. Por quê? Porque a gente vai ver isso aí. Espera aí. Vamos ler o 25. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau Nabal. Ela sabia quem era o seu esposo. Olha, é mau. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Essa mulher convivia com esse homem insensato, sabia exatamente quem Nabal era, então ela tinha também que viver de acordo com aquela realidade dela. Então ela sabia que tinha que assumir responsabilidades. E ela diz assim: contudo, eu, tua serva,
não vi os rapazes que meu senhor enviou. Ela sabia que na sua casa ela tinha que assumir a responsabilidade por causa da característica do seu esposo. Então ela tinha que estar atenta a tudo. Atenta a tudo. Ah, mas também não foi culpa minha, porque eu não vi. Olha, irmãos, se você quer ser prudente, se você quer ter uma vida de prudência, você tem que estar atento a tudo. Não espere que os outros te mostrem aquilo que está errado, não, que está acontecendo, não. Seja prudente, seja atento. Nós vivemos num tempo em que nós precisamos estar atento, principalmente em questões de fé. Tantas coisas estão vindo nesse tempo agora. Às vezes a gente fala sobre alguma coisa, não, mas isso aí é preconceito. Não, isso aí é na época de Paulo. Isso aí era Velho Testamento. Isso aí é um novo contexto. A gente estava falando no domingo desse. Precisa se reescrever a Bíblia para o contexto atual. E aí nós que não estivermos atentos à palavra de Deus, atentos a defender a nossa fé, atentos a guardar conceitos que realmente agradam a Deus, isso vai nos atingir, ou vai atingir a nossa família, ou vai atingir a nossa igreja. Isso é responsabilidade de quem está atento? Nós somos os atalaias de Deus. Já ouviram esse termo? Atalaia. Sabe o que significa isso? Atalaia era aquele que ficava numa torre mais alta da cidade, e ele ficava olhando para todas as direções. O atalaia não podia dormir, ele não podia conversar, ele não podia cochilar, diferente de mim, quando servi na aeronáutica, eu dormi com um fusível assim, com fuzil, não fusível não, fuzil, um fuzil agarrado assim no peito. E quando o quarto de hora chegou e falou assim, boa noite, eu nem me respondi a ele e foi embora achando que eu estava chateado com ele, mas eu estava dormindo em pé, tá? Naquele momento eu não estava sendo um atalaia ali no meu quartel. Mas nós não podemos fazer isso. Nos nossos dias nós somos atalaias de Deus. Então o atalaia, quando via alguma movimentação de um exército próximo, ele gritava, ele tocava trombeta, ele anunciava a cidade recolhia aquelas pessoas que estavam do lado de fora, fechavam seus muros e se preparava para a guerra. Aquela mulher era prudente, ela era uma atalaia dentro da sua própria casa, e ela sabia o marido que tinha, e ela precisava assumir aquela responsabilidade de vigiar a sua casa, e ela assumiu essa responsabilidade. Irmãos, o prudente, ele assume a responsabilidade de estar atento a tudo aquilo que está ao nosso redor, para que nada venha a nos atingir e a nos prejudicar. Aquela situação estava prestes a prejudicar toda aquela família, e aquela mulher assume prudentemente, com humildade, que ela tinha que estar atenta. Então, em terceiro lugar, o prudente é humilde, o prudente, ele assume responsabilidades, e o prudente cobra a si mesmo atenção. Guardaram aí? Querem que a gente repita? Repetir é bom para ficar gravado, é uma forma didática do ensinamento também. O prudente, ele é temente a Deus. Essa mulher, ela temia a Deus, e nos versículos 26 ao 30, ela começa a falar com Davi, e começa a falar com Davi de uma forma a qual Davi, ele não podia resistir. Ela falou com argumentos verdadeiros e argumentos espirituais, e Davi, ele não refutava isso de forma nenhuma, porque ele sabia exatamente quem ele era. Ele era totalmente dependente de Deus, e ele não entendia o porquê que ele tinha sido ungido, mas ele esperava o tempo certo de assumir
o seu reinado. E ele confiava muito nas mãos de Deus, porque tudo que ele fazia, mesmo antes de reinar, ele antes ia ao sacerdote e pedia orientação sacerdotal. Um dia desse, a gente estava lembrando do momento em que Ziclag, ela é invadida, lembra dessa mensagem que eu preguei aqui aos irmãos? Que Davi estava lá, né? Davi não estava lá, estava com o exército filisteu. Quando ele chega em Ziclag, a cidade estava destruída, sua família tinha sido levada, a família dos homens que o acompanhavam também havia sido levada. Antes mesmo dele fazer qualquer coisa, ele chama o sacerdote, pede para ele trazer o éfode, consulta a Deus para saber: Senhor, o que eu vou fazer? E aí Deus fala para ele: Davi, vai que você vai recuperar todos os bens, todas as pessoas, e você vai ser vencedor. E aí ele foi. E essa mulher começa a refutar a Davi, e a falar com Davi, e a instruir a Davi com verdades espirituais, dizendo a ele: olha, não permita que você faça isso, porque o Senhor não vai querer isso. Entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Deus os teus inimigos. O Senhor sabe muito bem que se o Senhor fizer isso com as suas próprias mãos, depois mais tarde alguém pode repreendê-lo, dizendo que o Senhor foi lá e destruiu a casa de Nabal. Deixa que Deus cuide dos seus inimigos. Você não luta as batalhas do Senhor. Ela chegou até a dizer isso, né? As batalhas que você tem lutado são batalhas do Senhor. Aí pronto. Além dela usar a humildade como aquilo que desarmou Davi, agora ela enfrenta Davi com o quê? Com argumentos espirituais. Aí pronto. Davi é vencido totalmente. Vem uma outra força bélica, a força da verdade que está em Deus, a força daquilo que é espiritual. Irmãos, se nós formos prudentes nesse mundo, quisermos ser prudentes nesse mundo como crentes em Cristo Jesus, não vamos usar a força que há em nós, não. Vamos usar as forças que estão em Deus, as armas espirituais que nós temos. E o que nós temos? Nós temos a oração que podemos usar, nós temos o jejum. Pastor Batista falando em jejum, usa o jejum, faça essa experiência na sua vida. Eu jejuo, irmãos, eu jejuo. Há coisas que eu não consigo vencer sem o jejum, não consigo mesmo. E Jesus chegou a dizer isso para os seus discípulos: olha, vocês querem enfrentar essa casta assim, desse jeito? Vocês precisam de jejum e oração para enfrentar essa casta. Você acha que não existe castas aí tentando prejudicar famílias, querendo prejudicar vidas aí? E você acha que você só vai conseguir vencer isso com a sua oração? Jejua também, irmão. Vai para o jejum, bota o joelho no chão, ore a Deus, bota o seu rosto em terra, se for necessário. Se você se sentir mais à vontade ainda, faça assim também. Ah, mas isso é muito radicalismo. Não é radicalismo não, para Deus você tem que fazer de tudo mesmo que você tiver de fazer diante dele, se humilhar mesmo, se prostrar. Essa mulher não fez isso diante de Davi, não se prostrou com o rosto em terra? Se você quiser se prostrar com o rosto em terra, prostre-se com o rosto em terra e clame a Deus. Vença com as armas espirituais. Você teme a Deus? Olha, a atitude dessa mulher temente a Deus, ela abençoou a vida dela. Ela abençoou a vida dela. E ela chega a dizer isso: não se esqueça de quando você estiver lá no seu reinado, se esquecer de mim. Bem antes disso isso aconteceu, né? Bem antes disso.
10 dias depois isso aconteceu. Não foi o prazo que aconteceu isso? Lembra do texto? E aí ela vai, chega em casa. Quando chega em casa, seu marido lá, bebum, né? Bebeu todas. E aí, como se estivesse num banquete do rei, a mulher não falou nada, deixa ele bêbado lá. Quando terminou aquela bebedeira toda, e ele já enfastiado com aquilo tudo, né? Satisfeito, a mulher chega para ele, fala: ó, aconteceu isso. É isso aí que ia acontecer contigo. Aí ele paralisa, fica 10 dias paralisado. Depois do 10º dia, Deus vai e o fere e o mata, exatamente como a mulher tinha dito para Davi. Ó, seus inimigos, você não vai matar não. Se tiver de matar, se tiver de acontecer alguma coisa, é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. E Deus faz exatamente aquilo que a mulher tinha profetizado a Davi. E depois desses 10 dias, vem um grupo de homens e chega para ela e fala assim: ó, Davi quer casar com você. E aí contrai matrimônio com a mulher, Abigail. Ela não foi lembrada como qualquer pessoa no reino, não. Ela era uma das esposas de Davi. Para pensar nisso, irmão. Ela estava ali junto, deu um filho a Davi. Essa mulher, ela deu um filho a Davi mais tarde. Era uma das esposas de Davi. Então ela abençoou a sua vida. Abençoou a vida de mais quem? De todos ali, daquela família. A sua atitude abençoou a todos. E a sua atitude evitou que algo desastroso, negativo, alcançasse a sua família. Irmãos, que exemplo bom de prudência. Que exemplo bom para nós seguirmos. Que atitudes que abençoaram aquelas vidas. Irmãos, se formos prudentes nesse mundo, e a palavra de Deus nos manda seguirmos a prudência nesse mundo, nós vamos abençoar a nossa vida, vamos abençoar a vida da nossa família, vamos abençoar a vida de todos com a nossa prudência. Esse é o exemplo que fica dessa mulher. Que nós possamos guardar em nossos corações e que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e depois nós estaremos encerrando o culto dessa manhã. Peço à igreja que se coloque de pé. Vamos louvar o Senhor. Com a casa é sua. Colocar a sua vida diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, atenta para a minha vida. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, conhece tudo aquilo que há, que aflige a minha vida. A minha casa é sua. Coloca diante de Deus tudo aquilo que te incomoda, que Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sobre as águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha
minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir e a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Tu és se o mar submergir e a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Obrigado, Senhor, por já essa parte da manhã nós estarmos na Tua casa, aprendendo da Tua palavra e Te buscando, e que o dia seja abençoado na Tua presença, e que à noite nós possamos estar aqui mais uma vez, louvando e bendizendo o Teu nome, no nome de Jesus. Amém.